pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Bem pessoal, esse aqui é a parte 3 do nosso chapéu de verão. Espero que você goste desses vídeos. Se você estiver gostando, deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho, compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário aqui também. E vamos lá no passo a passo. Comece com uma correntinha, no mesmo ponto da união, um ponto baixo. No ponto seguinte, outro ponto baixo. No próximo ponto, vou colocar a agulha. Vou sair com ela no próximo ponto. Dessa forma. Daí eu venho com a linha por dentro dos dois pontos e faço um ponto baixo. Significa um ponto em relevo. No mesmo ponto onde eu sair com a agulha, ó. E vou colocar um ponto baixo nele. No próximo ponto, outro ponto baixo. Novamente, eu passo a agulha num ponto, saio no outro, dessa forma. Trago a linha por dentro dos dois. E faço um ponto em relevo, um ponto baixo, né? E agora eu vou fazer novamente um ponto baixo, nesse ponto aqui onde eu saí com a agulha, ó. E faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo, depois novamente um ponto em relevo. E dessa forma eu vou concluir essa rodada, fechando lá no final com um ponto baixíssimo. Aqui eu começo com uma correntinha e meio ponto alto nos próximos 8 pontos. E no ponto seguinte, um aumento. E dessa forma eu vou fazer essa rodada. Meio ponto alto nos próximos 8 pontos e no ponto seguinte, um aumento. Até eu finalizar com um ponto baixíssimo. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No ponto seguinte, um aumento.
Faço dessa forma até fechar com um ponto baixíssimo. Aqui eu começo com uma correntinha e nos próximos 7 pontos eu coloco um ponto baixo. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No próximo ponto, um aumento. Agora, daqui para frente, eu vou colocar um ponto baixo nos próximos 9 pontos e no ponto seguinte, um aumento. E vou fazer dessa forma até fechar com um ponto baixíssimo. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E no ponto seguinte, um aumento. Depois, um ponto baixo nos próximos 9 pontos, depois um aumento. Cheguei aqui no último aumento e sobraram apenas 2 pontos seguintes. Então, eu vou colocar um ponto baixo em cada um deles e concluir com um ponto baixíssimo. Comece com uma correntinha e meio ponto alto nos próximos 10 pontos. No ponto seguinte, eu coloco um aumento. Sempre coloco o primeiro no ponto da união.
Chegamos aqui no ponto onde eu vou colocar o aumento. E dessa forma eu vou concluir essa rodada. Meio ponto alto nos próximos 10 pontos e no ponto seguinte um aumento, até eu fechar com um ponto baixíssimo. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No próximo, um aumento. E dessa forma eu vou concluir essa rodada. Começo com uma correntinha, um ponto baixo no mesmo ponto da união, e depois eu vou seguir com um ponto baixo para cada ponto, até eu finalizar com um ponto baixíssimo. Começo com uma correntinha e meio ponto alto nos próximos 11 pontos. E no ponto seguinte, um aumento. E dessa forma a gente vai concluir essa rodada aqui. Meio ponto alto nos próximos 11 pontos e no ponto seguinte, um aumento, até fecharmos com um ponto baixíssimo. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No próximo, um aumento. Começa com uma correntinha e um ponto baixo nos próximos 8 pontos. Primeiro eu faço aqui, ó, no ponto da união. E assim que eu concluir os 8 pontos, no ponto seguinte eu faço um aumento. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No ponto seguinte, um aumento. Agora, daqui para frente, vou fazer o seguinte: um ponto baixo nos próximos 12 pontos. No ponto seguinte, um aumento. Faço um aumento aqui, nesse ponto. E daqui para frente eu vou seguir dessa forma. Um ponto baixo nos próximos 12 pontos. E no ponto seguinte, um aumento. Cheguei aqui no último aumento e sobraram 4 pontos. Vou colocar um ponto baixo em cada um deles.
e fechar com um ponto baixíssimo. Eu vou colocar esse clipe aqui quando eu estiver quase finalizando a próxima rodada, vocês vão entender o porquê. Comece com uma correntinha, no mesmo ponto da união, um ponto baixo. Duas correntinhas. Pule um ponto no próximo, um ponto baixo, duas correntinhas, pule um ponto no próximo, um ponto baixo. E dessa forma eu vou concluir essa rodada. Duas correntinhas, pule um ponto no próximo, um ponto baixo. Cheguei até aqui onde eu marquei. Vou fazer duas correntinhas. Meu penúltimo ponto baixo, uma correntinha apenas. E meu último ponto baixo vai ser aqui, ó. Finalizando. Volto aqui, ó, nesse espaço. Faço um ponto baixo. Duas correntinhas. No espaço seguinte, um ponto baixo. Duas correntinhas. No espaço seguinte, outro ponto baixo. E dessa forma, eu vou concluir essa rodada. Duas correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo. Aqui no final, uma correntinha. E para fechar aqui, vou fazer um ponto baixo. Eu volto aqui nesse espaço e faço um ponto baixo. No próximo espaço, aqui ó, na frente, eu vou colocar 4 pontos altos. No próximo espaço, um ponto baixo.
E dessa forma, eu vou fazer essa rodada aqui. No espaço seguinte, 4 pontos altos. No próximo espaço, um ponto baixo. E até concluir com um ponto baixíssimo. Comece com uma correntinha, um ponto baixo no mesmo ponto da união e um ponto baixo nos próximos 4 pontos, só que eu vou pegar a perninha de trás apenas deles. Dessa forma. Nesse ponto baixo aqui, eu vou colocar um ponto baixo dentro dele. Novamente, um ponto baixo nos próximos 4 pontos na perninha de trás. Um, 2, 3, 4. Nesse ponto baixo, eu coloco um ponto baixo por dentro dele. E dessa forma, eu vou concluir essa rodada, ou seja, a última rodada, né? Para finalizarmos o nosso chapéu de verão.